Tu não estás longe do reino de Deus. Caros irmãos e irmãs, nós celebramos o 31º domingo do tempo comum, já caminhando para os finalmente. Nós temos 34 domingos verdes na igreja. Os vivenciamos desde janeiro e nós já estamos indo para o final. Mais alguns domingos e encerramos o tempo verde na liturgia. E já começamos um outro tempo, o tempo do advento. Digo isso porque o tempo passa rápido demais. Em novembro, por ter 3 feriados, é mais rápido ainda. Nesse tempo litúrgico verde desse ano, estamos na perscruta, no olhar atento, em cima do Evangelho de São Marcos. Quando você falar da primeira leitura de hoje, já puxa o Salmo, depois a catequese do Evangelho, e terminamos com a segunda leitura, a carta aos Hebreus. Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, lá na lei antiga, como foi dito hoje na primeira leitura, Deuteronômio, lei antiga, Moisés recebeu lá no Horebe as tábuas da lei. 2 tábuas com os 10 mandamentos. Isso nós já sabemos, nós já vimos na catequese, já escutamos a liturgia. Os mandamentos foram dados por Deus para que pudéssemos bem viver nesse mundo, não só na presença de Deus, mas também na presença do outro. Não só um mandamento que manda que a gente olhe para o céu apenas, mas um mandamento que a gente possa também olhar para aqueles que estão em volta. O texto de hoje, primeira leitura, Deuteronômio, vai relembrar: escuta, ó povo de Deus, escuta, Israel, não há outro Deus. Pode procurar por aí, não há outro Deus. Ele é o Deus único, o verdadeiro. Então, ama-o com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E ame também o próximo. Ainda o texto vai exortar: farás isso e viverás bem sobre a terra. É a lei da convivência. Ainda o texto vai colocar uma palavra lá: grava isso no coração dos teus filhos. Grava isso no teu coração. Grava para sempre isso. O único Deus, o Deus verdadeiro, ame-o. Ame a ti e ame o teu próximo. Os judeus, irmãos, quando vocês veem os judeus montados mesmo, no dia a dia, eles pegaram essa palavrinha aí, que se chama Shema, escuta, eles põem em papel e penduram filactérios aqui na sobrancelha. Eles tinham um papelzinho pendurado. Qual é essa palavra de hoje, Deuteronômio 6? Eles penduram no pescoço, eles amarram na cintura, penduram nos braços, para não esquecer. Só há um Deus e devemos honrá-lo, amá-lo, temê-lo. É a tradição deles. O final do texto vai dizer: grava-o em teu coração. Essa palavra já é gravada em nós. Nós cristãos não ficamos usando esses pendulicários, mas essa palavra está gravada
está colocada no nosso coração. Quando eu batizo as crianças, geralmente eu pego essa palavra, eu digo de modo muito simples para os pais, mais ou menos assim: olha, hoje a igreja, escreve no coração do teu filho, como foi escrito um dia no coração nosso: há um só Deus, ama-o, respeite-o, respeite a si, respeite ao outro. Está escrito no meu coração e no coração de vocês essa palavra. O Salmo vem do modo, se é Deus quem manda, para nós com o mandamento, nós respondemos a Ele: amo-vos, ó Senhor, sois a minha força. É a resposta nossa. Devemos amar a Deus. E o desejo está no Salmo: eu vos amo. Nós queremos amar a Deus, Ele é realmente a nossa força. O texto do Evangelho de hoje, voltamos a São Marcos. Já disse para vocês várias vezes, Marcos, nessa segunda parte do texto dele, quer fazer discípulos de Jesus. Jesus está a caminhar para Jerusalém e se encontra com as pessoas nos encontros. Se lembram que ele chamou discípulos, não muito dotados de inteligência, mas chamou-os como nos chamou também. Hoje ele vai tocar o coração de um mestre da lei. Jesus entra em conflito com esse povo várias vezes. Semana que vem leremos um texto de São Marcos, no domingo, que vai falar de um dos conflitos de Jesus com os mestres da lei. Alguns deles não tinham boa intenção, mas esse aí tinha. Esse mestre da lei chega em Jesus e vai fazer uma pergunta muito comum naquela época: qual é que é o primeiro mandamento? Qual que é o melhor de todos? A pergunta pode ser traduzida assim: se eu viver esse mandamento eu serei salvo, qual é que é ele então? Vejam bem, se Jesus, no tempo de Moisés, tinha 10 mandamentos, no tempo de Jesus tinham mais de 600 mandamentos. Foi proliferando a coisa, não tinha fim mais. Pergunta: qual é que desses 600 nos salva? A pergunta até que é interessante. Qual é que é o mandamento que nos salva? Jesus vai falar aquilo que falou a primeira leitura: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o único Deus. Ama o Senhor teu Deus com o coração, com a alma, com o entendimento, e ame o teu próximo. Esse é o segundo mandamento. Esse é o maior de todos os mandamentos. Agora, não mais ouvido por Moisés, mas ouvido pelo Filho de Deus, então tem um certo significado. Primeiro é que ele cumpre plenamente esse mandamento na pessoa dele. Ele ama a Deus, ele se ama, e ele ama por demais a nós. O amor dele é a tal ponto que ele dá a vida por nós. Então Jesus cumpre esse mandamento primeiramente. Ninguém tem forças para cumpri-lo como um todo, mas Jesus tem. Por isso que ele tem a clareza, a facilidade de dizer essa palavra que se chama Shemais: ouve, ó Israel, ouve. Agora a reflexão para nós: é fácil amar? Não é fácil. Se fosse facinho de amar, não era um mandamento para nós, né? Se fosse bem fácil, não era dado como mandamento. Não era dado. É dado como mandamento para nós. Mas o amor cristão, irmãos, não é um sentimento apenas. Porque a gente confunde muitas vezes o amor com o sentimento apenas. É também um sentimento, mas não é só isso. Por que não é só isso? Porque de vez em quando amamos demais, de vez em quando não amamos nada. Isso é sentimento.
usamos o verbo amar para tudo. Amamos gelatina, sorvete, isso, aquilo, aquele outro. Será que isso é sentimento? Que a hora que eu acabei de comer a gelatina me passa a vontade, me passa o amor? Cuidado. Não é só sentimento, o amor. O amor cristão, no qual fala aí o texto de hoje, é uma posição na vida. A posição de amar, a opção de amar. Que aí fica um pouquinho mais complicado e compromissado também. Porque não é um amor passageiro, é uma posição. Não é uma paixão, porque paixão acaba. Não é aquele negócio assim de que eu só lembro que o outro tem sede quando me falta água. Aí eu vou lá e busco um copo d'água e dou para alguém. Isso é sentimento. Ou quando a gente somente pode querer amar porque a gente faltou amor na vida da gente. Isso é só sentimento. O amor cristão, ele tem duas facetas. Primeiro tem que se encher dele. E esse amor vem de Deus porque Deus é amor. Quem não contempla o amor de Deus, não experimenta o amor de Deus, não está pleno desse amor. E a segunda faceta, porque Deus nos ama, nós temos que amar o outro. É assim. Se recebemos alguma coisa, damos. E a filosofia vai dizer: não podemos dar aquilo que não temos. Então experimentamos o amor de Deus e oferecemos amor. É uma experiência interessante. Amor é uma posição na vida. É querer amar. É querer amar. É fazer tudo pelo amor. Por isso que se fala do amor de Deus como amor de mãe, um amor de pai, um amor incondicional, sem condição. Vocês que são pais, acho que vocês compreendem melhor do que eu isso que estou falando. Incondicional, em qualquer condição, é uma posição. Querer viver esse amor. Jesus responde para esse homem, esse escuta. O homem o chama de mestre agora, mestre. É isso mesmo. Amar é maior do que qualquer sacrifício. Amar é maior do que qualquer holocausto. Aí eu exorto a vocês, tem muita gente que bate no peito na igreja, mas chega lá fora, não exerce o amor. Será que funciona isso? Não funciona. Isso não ajuda em nada, não é vivência de religião isso. É maior do que qualquer sacrifício, o amor. E Jesus vai falar no final para ele, e eu vou terminando por aqui essa parte: não estás longe do reino de Deus. O que é estar perto do reino de Deus? Ter a posição do amor. O que é estar longe do reino de Deus? Afastamos o reino. Cada vez que vemos esse amor, a Deus, ao outro e a si mesmo, chegamos mais perto do reino. Podemos nos perguntar se estamos mais perto do reino ou mais longe do reino com nossas atitudes, com o nosso viver. Segunda leitura de hoje, carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, que não é Paulo, vai colocar Jesus como sumo, como único sacerdote separado. A comparação dele é muito simples: todos os sacerdotes passam pela morte e tem que ser ele substituído. No Antigo Testamento e hoje também, somos todos mortais, mas Jesus é o imortal, passou pela morte e deu a sua vida. Ele é o eterno e único sacerdote, aquele que é imortal, aquele que passou pela morte, mas que vive.
E como sacerdote, Ele intercede por nós. Por isso que na igreja sempre terminamos nossas orações por Jesus Cristo, pelo seu nome, porque Ele é o único, eterno e verdadeiro sacerdote.